Olá, tudo bom? Prazer, sou Igor Arnaldo e antes de mais nada, sei que vocês estão vendo aí no slide, né, professor Igor Arnaldo, eu desde já gosto de falar com todos os ouvintes o seguinte, é o que eu falo para todos os meus discentes. O que vocês veem no PowerPoint, o que vocês vão ver no quadro, é o professor Igor Arnaldo. Porém, aquele com quem vos fala no momento é o explicador Igor Arnaldo. Por quê? E isso a palestra já começou, hein? Eu tenho a seguinte ideia, né? Isso é uma experiência que trago já de bastante tempo, né? Vamos dizer assim, de experiência no magistério. E é o seguinte, queridos alunos e professoras, eu vejo sempre quando a gente tem a necessidade de explicar de uma forma mais prática possível, independente do conhecimento do aluno, ou seja, criar uma forma de explicar onde atenda a todas as necessidades possíveis, né? É o que se espera, e não apenas somente um grupo. Por isso que eu me denomino o explicador Igor Arnaldo e aquele que está no quadro, no caso no PowerPoint, o professor Igor Arnaldo. Bom, após essa breve introdução sobre quem sou, vamos então à nossa aula. Prazer em conhecê-los. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um caso, né? Uma interação, uma necessidade que a gente precisa discutir, que é o seguinte: só as crianças têm o direito de jogar, somente os idosos acima de 70, 80 anos eles podem jogar, porque é o que a gente vê em comum na praça, né? Se a gente parar para analisar, nós encontramos na praça as extremidades da vida. As crianças, desde as suas fases bem pequenas até os seus 9, 10, 11, 12 anos, quase entrando na fase pré-adolescente, pré-adolescente. E no final a gente acaba vendo aqueles senhores de idade de 80, 70 anos jogando ali o baralho, né, e o seu jogo de carteados favorito, às vezes até um dominó. Mas o que acontece então nesse meio tempo, né, que não é um meio tempo qualquer, são bastantes anos que se passaram aí, né, já se foram mais de 30, 40, 50 anos. Vendo dessa forma, houve, da minha parte, a necessidade de apresentar que o lúdico ele precisa estar presente na vida. Ele precisa estar presente em todos os momentos, e não somente no começo e, assim por se dizer, no final. Esse sou eu, Igor Arnaldo, então trago aí a vocês, Homo Ludens, a necessidade do lúdico em todas as fases da vida. Diga-se de passagem, antes de dar continuidade ao próximo slide, que o que eu falo aqui é lúdico e não lúcido, ok? Lúdico, do ludens, que vem relacionado ao ato de jogar, ao ato de ter um entretenimento e lazer, uma forma lúdica, fora de uma coisa tão séria assim, com que você possa acabar se distraindo um pouco. E aí já vem todo o conceito de jogo, jogabilidade, games e gamificação. Isso a gente pode falar um pouco mais adiante, tá bom? Vamos lá? Acabamos aí falando, então, exatamente o que deve estar escrito no slide. Brincando, a gente acaba assumindo, incorporando papéis, nós estamos estimulando não só a nossa, mas brincando, você estimula a criatividade e a imaginação de qualquer um que venha jogar. Seja ele novo, meio termo ou idoso, ok? Você sempre vai estar aprendendo a se renovar, aprendendo então a criar novos meios de passar aquela mensagem adiante, de executar aquela ação. Então o ato de jogar é sensacional, você atualiza o seu meio de transformar aquela ação em uma
quer dizer, a necessidade de realizar aquela ação em ação, né? Você tem ali, por exemplo, uma imagem em ação, professor, caramba, como é que eu vou passar através de mímica que eu estou fazendo o papel de professor? E por aí vai. Porém, a gente também aprende exatamente a ver que tudo é composto de regras, tudo é composto por normas e leis. Assim são os jogos também. Sendo assim, os jogos nos ensinam que há sim a necessidade de respeitar as regras e os limites, porque sabendo até onde a gente pode ir, nós iremos nos esforçar para ir até onde é permitido. Isso não irei falar agora aqui em alguns casos de jogos onde são utilizados hacks, né, metodologias não corretas para se utilizarem em jogos, que você acaba burlando normas, leis, regras, onde você passa a ter dinheiro infinito, pontos infinitos, enfim, você nunca morre. Ou seja, você passa a não respeitar as regras e os limites dos jogos. Com tudo isso, com todo o que foi dito até agora, né, com tudo isso que foi explorado, a gente já sabe que um jogo, é muito difícil ter um jogo que você joga literalmente sozinho, e mesmo aquele jogo que você é o famoso single player, tem toda uma história por trás que você acaba elaborando os seus sentimentos, que você acaba aprendendo, convivendo, tendo vivências, nós vamos desenvolvendo pensamentos, damos vazão à nossa curiosidade, porque é exatamente quando você vê alguma coisa no jogo que te interessa muito, que você pausa o jogo, você quer saber exatamente que diacho é esse tal de Ludens. Quem é Homo Ludens? O que é Homo e o que é Ludens? E olha que eu não estou falando de sabor em pó. Então, a pessoa ela fica com aquele um bichinho atrás da orelha, tipo, procura, sabe, vai correr atrás, vai saber o que você é. Então, isso desperta, isso faz com que nós criamos novos laços, novo tudo. Por isso que eu incentivo sempre que a gente jogue de alguma forma, seja através de jogos diretamente ou seja através da gamificação. E aí a gente vai desenvolvendo amigos, nós vamos tomando gosto em saber o que é desafio e o que é ser desafiado. Nós podemos então ter aí construções sobre as nossas capacidades e limitações. Até um certo ponto o jogo nos mostra o que é limitação e o que são os limites. Mas jogando o jogo nós aprendemos então como superar os nossos próprios limites. E isso é maravilhoso. Eu tenho aí vou falar agora de uma maneira muito chique, um crush nos jogos, por isso que acabei tendo essa graduação em jogos digitais, essa pós em educação tecnológica, tudo voltado exatamente nos jogos e toda essa filosofia em relação ao aprender, ao desenvolver. E, enfim, eu trago para vocês um pouco desse carinho, desse amor que eu sinto por esse tema para todos vocês. E eu espero que vocês gostem e muito. Bom, gente, aí a primeira referência, eu olho para o lado porque é para cá que está o meu monitor, tá bom? A primeira referência é uma definição simples do que é o ato brincar. Brincar é uma atividade livre que está conscientemente fora da vida comum, como sendo não seria. Como sendo não séria também, né? Eu sempre gosto de falar o não seria e o não séria. Por que não seria? Porque é um lado fictício ali. Se aquilo... Gente, é um jogo, tudo é possível naquele jogo, principalmente se você for jogar uma modalidade de jogo chamada RPG. É fictício, você pode jogar em estilo medieval, em estilo futurista, e mágicos, e tudo. Então, a sua vida não seria assim se não fosse nesse jogo. Entendem? Isso é uma forma maravilhosa e onde o personagem ele faz com que você tenha um flow nesse jogo, que você entre, que você tenha um engajamento, que você vai despertando aí tudo de bom por isso. E é exatamente isso que eu acabei de falar,
é o que Johann Huizinga, é o que a gente vai falar sobre ele mais adiante, que ele chama de círculo mágico. Te envolve, faz você viver realmente aquele momento do jogo. De brincar para as experiências culturais. É no brincar e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Acabamos de falar nisso até agora, né? Então é apenas o professor Igor trazendo referências, né, acadêmicas para vocês. Por Homo Ludens, entendemos que a essência da existência humana é determinada pelo brincar como processo criativo. A vida do Homo Ludens é marcada pela doação e pela liberdade, orientada para o gozo e o prazer. Muita gente, né, os meus alunos, eu acho isso muito interessante, eles, não sei se é pelo fato deles estarem, a maioria, né, eu dou aula para todas as idades, mas me amarro em dar aula para adolescentes, pré-adolescentes, enfim. Eu aprendo muito com eles. Eles sempre assimilam o gozo e o prazer sempre relacionado à modalidade sexual, mas não é somente isso. Se vocês forem parar para pensar e lembrar, gente, qual é a sensação que vocês têm quando vocês ganham uma partida, quando vocês vencem aquela disputa? Enfim, qual é a sensação de quando vocês passaram no vestibular, quando vocês alcançaram seu título de mestrado, seu título de doutorado? Aquela sensação de que, putz, ganhei, ou venci, passei dessa fase. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Se a gente for analisar a nossa vida num contexto, olha que é uma filosofia, hein? Se a gente for analisar a nossa vida num contexto gamer, tudo são divididos em fases e nós sempre teremos um chefão a ser desafiado. Se o chefão não te desafia, você obrigatoriamente tem que desafiar o chefão. Seja ele passar a quinta série, a sexta, a sétima, a oitava, nono ano, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E o que vai acontecer, gente? É um jogo. A gente aprende, a gente persiste, nós estudamos, nós treinamos para chegar na hora. E vamos lá, é a hora é agora, vamos ser desafiados e está tudo em jogo. Aqui na vida nós não temos o checkpoint, nós não temos vida extra. Se perdemos um ano exatamente do nosso estudo, do nosso ensino, nós temos que começar novamente do começo e ir tudo de novo, mais uma vez, mais um ciclo. Isso hoje em dia, né, já é aplicado há algum tempo nos jogos, e a gente brinca sendo a modalidade hardcore. Hard de duro, difícil, complicado, core da modalidade hardcore, modalidade muito difícil. Enfim, a vida é um tipo de jogo, sim, gente. Nós temos que estar preparados, porque nem sempre a vida nos dá tempo de estudar, de nos prepararmos para os desafios que estão por vir. O jogo, então, modifica a qualidade da participação nas atividades escolares. É óbvio, porque o jogo é um tipo de entretenimento e lazer. O jogo une as pessoas, seja através das competições, como dos próprios jogos em equipe, por equipe. Você cria, então, uma participação dos alunos no ambiente escolar muito maior. As atitudes e competências desenvolvidas ao jogar tornam-se propriedade das crianças, resulta em uma melhora no desempenho, favorece a aprendizagem de outros posicionamentos diante de desafios. E veja bem, pessoal, o que eu estou falando aqui não é só de um momento. Vocês podem começar a perceber a evolução dos seus alunos conforme vocês vão aplicando isso. E apelo, ainda digo mais ainda a vocês. Ao invés de vocês começarem com um desafio super complexo, começa com um desafio fácil,
um desafio médio e um desafio difícil. Ou então faça a regra dos dois. A regra dos dois é fácil, fácil, médio, médio, difícil, difícil. Porque aí você já vai acostumando, você vai vendo aonde cada um errou e vai consertando, preparando-os para o próximo nível. O jogar, já definido agora por outra pessoa, que é um grande amigo, né? Foi um grande amigo do Johan Huizinga, que cá entre nós, ele, para mim, foi tão importante quanto o próprio Huizinga em minha vida, por isso que eu acabei entrando mais pelo lado filosófico do ato de jogar. Hoje em dia eu permaneço mais ali, em todo esse registro, que é o próprio Roger Caillois. O Roger Caillois ele fez uma tipologia, a tipologia dos 4 estilos de jogos. Os jogos de competição, vindo de Agon, os jogos de azar, de Alea, os jogos de simulação, do Mimicry, e os físicos, né, os jogos de vertigem, desafios, que é o Illinix. 2 estilos de jogos ele já definiu, que é o Paria, o jogo livre e improvisado, aquele que você inventa na hora, um comportamento completamente lúdico, e o próprio Ludus, que é um jogo mais baseado em convenções, baseado em regras, e sugiro muito que vocês procurem trabalhos, artigos acadêmicos, os livros de Roger Caillois, que são maravilhosos, de fácil compreensão, Johan Huizinga também, com o seu livro Homo Ludens, que é super fácil a compreensão. Sendo assim, o jogo agora como um meio. O jogo ele acaba antecipando um futuro desejável, né? O jogo ele te permite, se você seguir a ordem das cartinhas, a ordem de tudo como está sendo feito, ele te mostra tudo aquilo que você vai conseguir, tudo aquilo que é possível ser alcançado. Isso já te dá um meio de ter noção de preparo daquilo que você precisa realizar em sua vida para você tentar conseguir aquilo que tanto deseja. Sendo assim, a gente tem vários autores que falam exatamente sobre isso que eu acabei de dizer, de uma forma tão simplória, que é a perspectiva de desenvolvimento humano. Cada um deles denomina esse desenvolvimento humano com palavras diferentes, né? As necessidades, de Mark Smith, as capacidades, de acordo com Sam Nussbaum, direitos, da Cortina Ardern, e as potencialidades, obviamente, da Luna Rodin, que são cada um dando uma definição que tem tudo encaixado, tudo similar. Edgar Morin, gente, Edgar Morin, ele foi assim a cereja do topo do bolo para os meus estudos. O Edgar Morin, ele cria essa cereja no topo do bolo para mim, quando ele fala exatamente da sua teoria da complexidade, que é o desenvolvimento não linear e nem binomial, mas sim em loops multidimensionais. Por exemplo, o desenvolvimento biopsicossocial. E o que isso leva a ver? A partir de um ponto, a gente não vai traçar somente uma reta, a gente traça aí inúmeros multiversos, vamos falar agora como se fosse da Marvel, né? Inúmeros multiversos. Você tem aí a chance de desenvolver 1001 coisas, basta você querer escolher qual uma delas e seguir. E sempre quando a gente acaba desenvolvendo alguma coisa, lá na frente a gente tem a chance de novo de estar sempre nesse multiverso, nesse desenvolvimento biopsicossocial. Você tem a capacidade sempre de estar aberto a modificações, aberto a ter um desenvolvimento de sua pessoa para poder se adaptar àquela situação, se adaptar àquele momento, se adaptar àquele ambiente, evoluindo sempre. Avante. De acordo com Huizinga, 1971, o brincar e o jogar caracterizam toda e qualquer atividade, né? O Homo Ludens, não é à toa que veio o nome Homo Ludens. Ludens, do latim ludere, significa, entre outros, jogar, dar-se a um exercício, divertir-se, brincar, recriar-se, e até, em última análise, né, a gente vai fazendo desde o mais próximo até o mais distante, o próprio Ludens vem também do sentido de folgar. Porque quando a gente tira um tempo, né, quando a gente quer jogar, quando a gente quer brincar, esse ato de
jogar precisa de um certo tempo, né? Uma necessidade, uma dedicação para aquele momento. Então você tem que estar de folga, né? Você precisa folgar para poder interagir com esse momento. O brincar e o jogar são atividades que mais nos tornam humanos, querendo ou não, principalmente por causa da interação. E o ato, a cultura do jogar é tão antiga quanto a população. Só que em cada momento da nossa cultura, em cada momento da humanidade, nós tivemos uma espécie de brincar, de praticar esse jeito de jogar, de divertir-se, de brincar, de recriar. Seja desde danças lúdicas, até desenhos, até cantos, até jogos com dados, com bilhar, com ping-pong. Isso vai evoluindo junto com a humanidade. Então, uma das coisas que nós podemos relatar e afirmar é que o Ludens é tão antigo quanto a humanidade. Esteve sempre presente o ato de brincar. O jogo está aí, olha aí para o lado. O professor sempre adiantando. O jogo ele é um elemento da cultura desde as épocas mais remotas até os dias atuais. Tem uma função cultural, social. Foi o que eu falei. Em algumas épocas poderiam ser as lutas, poderiam ser as corridas, as Olimpíadas, enfim. Tudo é uma maneira da gente poder se divertir, ter esse contato cultural, social, de acordo à nação do momento. Em 1932, Johann Huizinga fez um apelo, e eu hoje faço outro para vocês, e ele afirma, né, o Homo sapiens relacionado ao raciocínio, o Homo faber relacionado à fabricação de coisas, né, o homem relacionado à produção, e o Homo ludens, que é o homem relacionado ao jogo, ao ato lúdico. Aí eu deixo uma apelação logo embaixo para vocês, que realmente temos aí uma similaridade, mas não falarei muito sobre isso. Deixo aí que vocês brinquem um pouquinho. Nós evoluímos, né, a coluna e tudo mais, para voltar a ficar curvo. Pô, brincadeira, né? Mas o que eu quero deixar aqui nítido é uma coisa. Até quando esse tabu vai ser levado adiante de que essa fase adulta, esse momento de ser adulto, ele não pode ter um momento de prazer sem conotação sexual, gente? Um momento de prazer, jogando, se divertindo, assim, tendo um momento de entretenimento. O filósofo Huizinga argumentou que as principais características culturais dos jogos incluem que os jogos devem ser livre, ou seja, você não deve ser forçado a jogar jogo em momento nenhum. Você tem que ser induzido? Não, você joga se quiser. Ou seja, para você se divertir, encontrar o jogo que você tanto gosta, você tem que jogar de aspecto livre e voluntário. Você foi porque quis. É um jogo que ele vai te separar da realidade cotidiana, porque ele vai te tirar daquele contexto que você tanto vive, está acostumado a viver, e ele é criado e mantido apenas por aqueles jogadores, ou seja, você só vai encontrar um mundo paralelo a desse jogo que você vive, obviamente com outras comunidades desses próprios jogadores desse estilo de jogo. Quando algumas pessoas vêm para mim, eu já tive alguns alunos, alguns senhores, eles falam assim, poxa Igor, você acredita que eu não gosto de jogo? E eu brinco, eu falo assim, não, você não gosta de jogo. Você apenas ainda não encontrou um jogo que coincide com o seu gostar. Você ainda não encontrou um jogo que bate com você. Tem muita gente que fala isso pra mim, mas fala assim, eu não gosto de jogo não, mas eu só gosto de brincar com o meu The Sims. Gente, The Sims é um jogo. Então você já encontrou um estilo de jogo e você joga. Sabe? A mesma pessoa que fala assim, não, eu não gosto de jogo nenhum, eu gosto só de ficar criando os meus hotéis, ficar criando os meus parquinhos de diversões, mas nada muito, sabe, professor, só isso.
Vocês já acharam? E Sudoku é um estilo de jogo, caça-palavras é um estilo de jogo, então isso tudo é jogo, hein, gente? Olha lá, não vem me falar depois que vocês não tem nenhum jogo que nunca gostaram de jogar. Caça-palavras, então, muita gente joga, conheço muita gente. Inclusive adolescente. Vamos dar continuidade ao que está escrito aí, né? Essa separação, conhecida como círculo mágico dos jogos, eu falei um pouquinho anteriormente, situa as atividades de jogo em um mundo próprio. Os jogos são ou deveriam ser governados apenas pela lógica interna do jogo. É exatamente isso. O círculo mágico, ele te conduz a um mundo fictício, ele te conduz a um mundo onde você pode se entregar de corpo e alma e você deixa a sua credibilidade do mundo real, do mundo físico, momentaneamente de lado e incorpora aquele personagem que você precisa incorporar para jogar, né? O incorporar, não estou falando incorporar um espírito, não, gente. Eu digo assumir a personalidade daquele tipo de jogo que você está falando. Tipo, se você vai jogar um jogo de piratas, você não tem que pensar como, eu não vou jogar como se fosse o Igor professor. Não! Você tem que jogar como se fosse o Igor pirata. Sabe? Pensar como um pirata, viver como um pirata. Se você fosse jogar aquele jogo de estratégia sendo um jogo de pirata, se você fosse um pirata, o que você faria? Entende? Então, tudo isso é levado com o círculo mágico, é levado junto com a lógica interna do próprio jogo. E falando em jogo, eu trago aqui para vocês, né, diga-se de passagem que esse jogo, a quantidade de usuários maiores de 30 anos é muito maior que a própria quantidade de usuários menores de 18 anos. Bom, Pokémon GO, ele é um jogo para celular e eu trouxe aí para vocês, né, uma breve, já até com a própria referência, de quanto tempo levou para terem 50 milhões de usuários registrados. Bom, na companhia aérea, 50 milhões de usuários foram 68 anos. Em contrapartida, Pokémon GO foram 19 dias. Nós saímos de 68 anos para 19 dias. Mas tá bom, vocês estão achando que eu peguei pesado com a comparação? Olha um pouquinho mais embaixo. O Twitter, que é o Bambambam, demorou 2 anos para ter 50 milhões de usuários. Pokémon GO demorou 19 dias. Pois é. Então vejam que quando um jogo ele te leva a ter exatamente isso, esse entendimento, esse abraço, essa vontade do professor se identificar, o jogador se identificar com o jogo, o professor joga Pokémon GO às vezes. eu me amarro, os alunos me chamam para batalha, os alunos me chamam para troca de Pokémon. E, gente, é muito legal. Uma pausa no assunto, eu falei para vocês que o professor explicador está aqui, o explicador está aqui, o professor está aí no PowerPoint. Que se deem professores, permitam-se ver o mundo dos seus alunos com outros olhos, com os olhos dos alunos. Não, meus alunos só falam de Free Fire, meus alunos só falam de PUBG, meus alunos só falam de Dota, de LoL. Vocês não precisam gostar do jogo, mas procurem saber o que é o jogo, a funcionalidade, quais são as regras, porque a partir disso você pode desenvolver uma gamificação em cima das regras desses jogos que tanto fazem sucesso. E vocês conhecendo os jogos de sucesso para os alunos da sua turma, você pode fazer exatamente isso, uma gamificação em cima do LoL, que eles tanto gostam, e por aí vai. E voltando, é exatamente esse contato que eu falo para vocês. Tenham esse contato com a atualidade. Procurem conhecer. Porque se vocês procuram, querendo ou não, de uma forma ou de outra, procuram conhecer quais são as músicas dos momentos, vocês não precisam gostar, ok? Vocês não são obrigados a gostar, por exemplo, de Anitta, mas conheçam as músicas delas, conheçam as músicas da Anitta, para vocês entenderem
qual é o momento, o que seus alunos procuram, porque aí, professor, tá aí uma dica aí, outra dica para vocês, professores, por exemplo, de português. Pega a letra da música da Anitta e põe na prova, e por aí vai. Professor de química, pega aí e inventa uma composição química dos pokémons e usa na prova. De física, qual é a força que eu tenho que jogar a pokébola para pegar o Pikachu que está a 5 metros de distância com a gravidade não sei quanto. Tá vendo? Isso tudo a gente consegue fazer só botando o mundo. Eles vão render muito mais, eles vão ficar interessados e vão ver que você está interessado no jogo deles também. É o outro astral. Juro, isso eu falo de coração para vocês. Tentem. E ainda digo mais, eles gostam de ser ouvidos. Então, antes de começar a aula, ou então no término da aula, eu aconselho mais no começo, perguntem para eles, no caso, os alunos ou alunas, como foi o final de semana, quais foram os jogos que eles jogaram, as músicas, se eles foram para a festa. Isso para eles naquele momento, entre aspas, pô, que legal, o professor quer saber sobre mim. Mas você vai compondo um banco de dados ali, informações, que você usa ali no futuro, para fazer uma prova, para fazer um novo tipo de ensino. Isso tudo está ao seu dispor, professor. Basta você deixar passar essas informações por você. Enfim, a gente tem aí as gerações, né? Cada um é nascido em uma geração e, como eu falei, né, cada geração tem sua forma de entretenimento e lazer. Começa aí desde o Baby Boomer, né, foi o que eu peguei mais antigo possível, né, de 1940, que é o Baby Boomer. São duas tabelas diferentes, mas não tão distintas, até a geração Alpha. Tá bom? Então vocês vejam aí qual é a sua geração. Isso daqui é só um xizinho para vocês brincarem à vontade, ver quem está na geração de quem, e por aí a gente segue, tá bom? Bom, como um bom professor, eu trago para vocês aí livros que eu uso em sala de aula para poder aplicar os jogos que eu aplico, para poder aplicar o estilo de aulas que eu aplico. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, esse é o Homo Ludens, de Johann Huizinga. O outro é o próprio Roger Caillois, Os Jogos e os Homens. O terceiro é A Psicologia das Cores, de Eva Heller. Gente, esse livro é magnífico. Eu sempre faço questão que as pessoas leiam pelo menos um capítulo desse livro, porque é maravilhoso. Logo embaixo, Edgar Morin, jamais iria deixar de falar sobre o querido Edgar Morin, Pensamento Complexo. E por último, aí sim, caindo de cabeça no termo de jogo e gamificação, The Grasshopper, que é o Games, Life and Utopia. Livro maravilhoso. Quando tiver um tempo, leiam. E exemplos agora de jogos voltados para a educação, nós temos o primeiro, Code Combat, que ele é online, digital, onde qualquer ação que você queira que seu herói faça, colocar um escudo, dar uma espadada, soltar uma flecha, mandar magia, é preciso ser feito numa linguagem de código. Python, JavaScript, CoffeeScript, por aí vai. Então a criança joga e vai aprendendo a ser um desenvolvedor. Isso é muito bacana. As crianças podem jogar desde pequenas esses jogos. E há competição de marmanjos hoje em dia, tá bom? Depois vocês vejam na internet aí que tem competições entre universidades. Pois é. E para fechar, a Operação Abaporu. Operação Abaporu, em cima da própria obra de arte, que eu achei magnífico. Sim, é um jogo brasileiro, nacional. Vamos lá, Brasil. É como se fosse uma espécie de Carmen Sandiego. Você tem que procurar pelo Brasil afora, aprendendo aí pratos, com, né, assim, o que tem ali que eu posso aprender, aquela fala, música, estilo de dança, enfim, explorem, vale muito a pena. Esse daí já é voltado para iPhone, né, para Apple Store e para Android. Está aí na Google Play Store. Gente, foi maravilhoso essa apresentação, um pouco sucinta, não é mesmo? Eu poderia ter me alongado mais um pouco, infelizmente o prazo que me deram para executar essa palestra não é tão extenso assim.
Queria agradecer a todos e a todas por terem me acompanhado até aqui. Qualquer outra dúvida, indicação de livros, ou simplesmente bater um papo, me chamar para uma palestra, quem sabe, ficaria, poxa, super feliz em receber outros convites para poder palestrar, tá bom? Contem comigo sempre e agradeço ao Ivânio também pelo próprio convite feito, eu tenho uma parceria com ele já tem um bom tempo. Enfim, gente, fico por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima. Igor Arnaldo desligando. Tchau, tchau.